Graça e a paz, meus irmãos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ageu, no capítulo 2. Nós faremos a leitura do versículo 3º e versículo 9. Eles nos dizem assim: Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Bom, a gente tem visto nessas últimas meditações que o profeta Ageu ele profetizou alguns anos após o retorno do povo do cativeiro babilônico. Depois de uma pausa de 17 anos do reinício da construção do templo, essa pausa foi causada pela ameaça dos inimigos. Ageu então traz a palavra de Deus para recomeçar a obra. E é nesse momento de incentivo que Deus faz uma comparação entre a glória do passado e aquilo que viria a ser a glória do futuro. E esse aqui tem grandes ensinos a nos colocar em nossa vida nesse dia. Vejam, irmãos, que o Templo de Salomão, ele tinha sido um edifício magnífico. É isso que Deus se refere aqui no versículo 3º, quando fala de contemplar essa casa na primeira glória. O Templo de Salomão foi um edifício realmente deslumbrante. Era cheio de revestimento de ouro, revestimento de prata, madeiras nobres, obras de artesanatos incríveis. Ele era deslumbrante e chamava muito a atenção não apenas do povo de Israel, mas das outras nações também. Mas desde a invasão de Nabucodonosor, só restaram as ruínas. Por isso que Deus fala: E como vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? A glória do passado se tornou ruína. A glória, a beleza, a maravilha daquilo tudo se passou. Só ficou a memória. Mas na palavra de Deus a Ageu, ele traz uma promessa de olhar para o futuro, de olhar para aquilo que estava sendo preparado. É o que ele diz no versículo 9: a glória desta última casa será maior do que a primeira. Deus promete algo maior e mais glorioso que havia no passado. Vejam, irmãos, que eu não quero aqui ser um evangelista coach com a mensagem de autoajuda, né? Porque essas mensagens de autoajuda, essas mensagens positivistas, focam no ser humano, na sua capacidade de conseguir as coisas pelos seus esforços. Mas Deus não está falando aqui de um incentivo para que o povo caminhe pelos seus próprios esforços, né? Ele está falando a respeito do seu filho. A glória do Templo de Salomão estava na sua arquitetura, estava na sua decoração, estava nos seus rituais de sacrifício que se faziam ali, em toda a vestimenta dos sacerdotes e dos levitas, de todo ouro e prata, toda a riqueza que havia ali na casa do tesouro. Mas era apenas uma glória aparente, porque, como nos denunciam o profeta Jeremias e Ezequiel, principalmente, o pecado se escondia por trás das paredes de toda aquela beleza. O pecado contaminava toda aquela aparência, toda aquela glória era apenas uma figura que, na verdade, estava apodrecida por causa do pecado. Havia uma glória de aparência, mas não uma glória de santidade. Irmãos, quantas vezes isso acontece na nossa vida? Nós vivemos de aparência, vivemos com a nossa vida, a nossa família, o nosso viver, apenas com uma beleza aparente, mas não há um conteúdo santo, um conteúdo de alegria, um conteúdo de paz. Mas veja que no versículo 9, a nova glória preparada por Deus, a nova glória prometida pelo Senhor, era uma glória santa, uma glória pura, uma glória perfeita. E uma glória que existiria apenas por causa de uma pessoa,
e não por causa de uma aparência, não por causa das suas decorações, não por causa da riqueza material, mas por causa de uma pessoa, a pessoa de Jesus. Irmão, somente por causa de Jesus que o novo templo se tornou mais glorioso. Porque um dia o Filho de Deus entrou por aquelas portas e começou a ensinar sobre o reino de Deus. Porque o Filho de Deus entrou naquelas portas e discutiu com escribas e fariseus, falando sobre a verdade do reino do Senhor. Irmãos, aquele novo templo ele se tornou mais glorioso, porque um dia o Senhor Jesus, por meio da sua presença, santificou aquele lugar e trouxe cura, milagres, e trouxe vida e vida verdadeira. O ensino que eu gostaria de deixar aqui, irmãos, é que a nossa casa, a nossa família, a nossa vida, sem Jesus, só é bela aparentemente. Porque uma casa, uma família, uma vida sem Jesus, na verdade, são coisas que estão contaminadas pelo pecado. O pecado adoece, o pecado condena todas as coisas que, mesmo que pareçam belas, na verdade existe podridão por trás da beleza. Porque só existe verdadeira glória, só existe verdadeira majestade com santidade, onde Jesus se faz presente. Uma casa sem Jesus ainda está debaixo da inimizade de Deus. Uma família sem Jesus ainda está debaixo da ira de Deus. Uma vida sem Jesus ainda está sob condenação de Deus por causa do pecado que contamina. Mas veja que a promessa de Deus aqui no final do versículo 9 é que naquele lugar ele daria a paz. Irmãos, a verdadeira paz com Deus só vem por meio do Senhor Jesus Cristo. Como diz Paulo em Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, mediante Jesus Cristo. Foi a morte de Jesus realizada ali em Jerusalém que nos deu paz com Deus. Foi a morte de Jesus ali na cruz que cravou todo escrito de dívida que havia contra nós, que humilhou publicamente todo principado e potestade. Foi a morte de Jesus que selou a salvação definitiva dos eleitos de Deus, tirando-os do império das trevas e trazendo para o reino do Filho do seu amor. A morte de Jesus é o que nos reconcilia com Deus. É a presença de Jesus na nossa vida, na nossa família, é a presença de Jesus na nossa casa que traz a verdadeira glória e a paz com o Senhor. Que Deus abençoe a nossa vida e que clamemos para que a presença dele se faça plena e constante na nossa casa, na nossa família e na nossa vida. Amém. Oremos. Irmãos, que a graça do Senhor seja sobre nós. Pai amado, vivifica o nosso coração, vivifica o nosso espírito. Derrama sobre a nossa vida a tua paz, derrama sobre a nossa vida a tua presença, a presença por meio do teu Filho Jesus, que nos santifica, que nos purifica, que nos edifica como igreja. Senhor, que a tua glória seja manifesta em nossa vida ao obedecermos os teus mandamentos e vivermos uma vida de santidade, para que os homens vejam realmente o nosso viver contigo e busquem também a ti, para que não vivamos apenas uma vida de aparência, mas uma vida santa, verdadeira e pura, que vem por meio do teu Filho Jesus. É o que nós pedimos, Pai, por meio dele, pelo qual são feitas todas as coisas, por meio dele que é a verdadeira paz, é por meio dele que nós clamamos. Amém.